Fala pessoal, então vamos começar pelo front-end, criando uma aplicação em Next.js com TypeScript, aquele projeto padrão com ESLint, o Prettier. Vamos utilizar o Plop para criação dos nossos, para automatizar a criação dos nossos componentes. Vamos utilizar o Babel para configurar algumas coisas do Next.js na hora de renderizar os componentes do lado do servidor, ele não ter problema com o Style Components. Vamos utilizar o editor config para ter um padrão aí de indentação de código. E como tem muita coisa para fazer, não vamos perder tempo, vamos para o terminal, criar nosso projeto yarn create next app cliente flag TypeScript, rodar esse comando e vou pausar o vídeo para a gente não perder tempo com isso, beleza? Projeto criado, vamos então entrar dentro da pasta, então cd client, vamos rodar um yarn dev aqui para a gente poder ver isso no nosso browser, certo? Eu vou clicar aqui, a gente ver lá, carregando, e olha lá, top demais, port 3000 rodando, vamos fechar isso aqui, já vou matar esse servidor, vamos limpar isso aqui, e vamos abrir isso no nosso VS Code, certo? VS Code aberto, já vamos configurar algumas coisas aqui. Na raiz do projeto, vamos criar uma pasta chamada src, a nossa pasta chamada styles e a pasta pages. Vamos jogar dentro de src, ok. Movemos para lá. E agora dentro de pages, a gente vai remover essa pasta API, deletar ela, ok. Esse style aqui a gente vai remover isso aqui também. Vamos dar uma olhada dentro da index, vamos remover todo esse HTML aqui. Opa, deixa eu pegar aqui de novo. Beleza? Remover todo o HTML, deixar somente uma div. Deixa eu pegar aqui. Beleza? Vamos remover essas coisas que também não estamos usando. Pode salvar. Vamos aqui em app. E remover esse aqui também que foi removido lá de style. Beleza. Projeto ok. Vamos agora aqui no Notion. Iniciamos o nosso projeto em Next com TypeScript e vamos já começar configurando o editor config. Vamos copiar tudo isso aqui. Vamos lá na raiz do projeto criar um arquivo chamado .editorconfig. Colamos tudo que a gente copiou de lá. Deixamos somente o charset dessa parte aqui a gente pode tirar tudo. Então, com isso configurado o editor config, agora o SLint, o Next.js, quando nós instalamos o Next.js, ele já vem com o SLint, então é só a gente inicializar ele. Então bora rodar aí yarn ESLint init. Vou subir tudo isso aqui para a gente poder ver melhor. Nesse momento, a gente vai escolher esse aqui mesmo. Que ele faz? Ele vai verificar se tem algum problema de sintaxe e se tiver, ele vai mostrar isso pra gente, beleza? Ok, vamos utilizar JavaScript, modo import export. Vamos utilizar o React, sim. TypeScript, estamos utilizando, sim. Long browser, ok. Qual a saída de configuração do arquivo? JSON. Você quer seguir instalando isso aqui com npm? No nosso caso, não. Nós estamos utilizando o yarn. Mas se você estiver utilizando o npm aí, só dizer sim e é ok. Eu vou dizer que não e vou instalar manualmente com o yarn. Então, yarn add, copio tudo isso aqui e -d. Beleza, vou pausar isso aqui para a gente não perder tempo. Certo? Aqui no SLint agora ele reescreveu o código que já tinha, mas eu tenho uma colinha aqui do SLint que a gente vai estar substituindo essa aqui. Beleza? Aqui a gente já está passando o Prettier. Estamos ignorando, o SLint está ignorando a Node Models. Isso aqui a gente ganhou uma melhora de performance aí do VS Code absurda. Tem as configurações aqui, como por exemplo, ele vai inferir os tipos das funções e etc, blá blá blá. O Next.js, a gente não precisa ficar escrevendo lá import React from React, porque ele já tem um React com variável global. Só que o SLint, ele não sabe disso. Então a gente tem que dizer isso aqui para ele
e passar essa regra aqui, beleza. Esse aqui é do próprio types, uma regra do React mesmo, que a gente tem que utilizar para utilizar properties, blá blá blá. E essas outras aqui são importantes, só copiar e colar aí, beleza? A gente está utilizando o Node, isso aqui também, tal. E eu vou fazer só isso aqui também, eu vou mudar isso aqui, só frescura mesmo minha, beleza? Ok, vamos dar uma olhada aqui agora. Ahn, Dependências instalada, beleza. Lembra que a gente disse que o SLint, a gente configurou ele para procurar, para verificar, perdão, e se encontrar algum problema, ele vai mostrar para a gente. Nesse momento, a gente vai utilizar o Privia, para que quando ele encontrar, no momento que a gente salvar, o Privia fica responsável de formatar o código, de corrigir, beleza? Então, essas duas bibliotecas aqui, esse aqui, ele se comunica com o SLint. O SLint se comunica com o Privia. E esse aqui, a gente vai utilizar o padrão de código do Privia no SLint, beleza? Então, só copiar e colar aí. Vou pausar esse aqui para a gente não perder tempo. Instalado, e tem algumas coisas ainda que a gente precisa fazer. SLint eu vou marcar aqui. O Privia, a gente tem que instalar o Privia e adicionar o arquivo dele na raiz do projeto de configuração. Beleza, então vamos aqui, yarn, add, Privia, como ambiente de desenvolvimento, vou pausar isso aqui. Instalado, vamos na raiz do projeto, criamos o arquivo, criar o arquivo, .privia, rc, e as configurações do Privia é a seguinte. Trailicoma, o que significa? A gente está dizendo para ele que não é preciso utilizar vírgula, por exemplo, no final de objetos e blá blá blá. Semi, a gente está utilizando um código mais simples, onde a gente não precisa ficar passando ponto e vírgula em funções, objeto e blá blá blá. Single quote, a gente estava dizendo pro Privia que a gente vai utilizar o padrão de, em alguns momentos, utilizar aspas simples e não aspas duplas para tudo, entendeu? Beleza, salvei isso aqui, ok. Só que nesse momento a gente precisa dizer para o VS Code que o SLint é quem vai estar responsável por formatar o nosso código. Preste bem atenção. O SLint se comunica com o Privia e ele que vai lá no Privia e usa o Privia para resolver o código, certo? Só que o SLint é quem é responsável de dizer isso para o VS Code. Então a gente vai criar aqui na raiz do projeto uma pasta chamada .vscode. Ponto não, perdão. Sem ponto. Settings.json. Beleza, a gente vai copiar lá. Clear ok, VS Code. Ok. Então a gente está dizendo agora para o VS Code que que o SLint é responsável, que ao salvar o SLint quem vai fixar tudo. Só que o SLint ele utiliza o Privia para formatar o código. Beleza? É isso aí. Ao salvar aqui, vamos aqui na nossa index. Vamos agora restartar o nosso TypeScript. Na verdade, a gente vai selecionar a TypeScript do VS Code. Deixa eu ver. Não. Vamos fazer assim. Vamos restartar o TypeScript. Vamos restartar o SLint. E vamos dizer para ele que quem vai usar, na verdade, é o do coisa. E bora ver. Aí foi. Provavelmente você não vai ter problema, é que o meu notebook é muito ruim mesmo. Mas se você não tiver, se você tiver problema, na verdade, dele não tá reconhecendo aí, é só você vir aqui e selecionar a versão do seu TypeScript do projeto e não do VS Code. Então o VS Code roda com o TypeScript lá e o nosso projeto também usa o TypeScript. A gente tem que utilizar o TypeScript do projeto e assim ele vai já carregar tudo. Se não der ainda, só reiniciar o SLint, o TypeScript e ok. Só que nesse momento aqui, se a gente salvar, olha o que vai acontecer. O Privia ele corrige. E isso aqui é sensacional. Eu amo isso aqui no meu código. Beleza? Tudo configurado. Agora vamos dar uma olhada no Notion.
VS Code, Prettier, SLint, tudo aí configurado. Agora vamos utilizar o Plop. O Plop é uma das coisas mais maravilhosas que, cara, que eu conheci. Antigamente eu utilizava os snippets da Rocket City para criar os meus componentes React. ah, Só que isso começou a ficar complexo à medida que a gente utiliza o Jest, o Storybook, e a gente precisa ter em uma pasta ali todos os arquivos. E aí que entra o Plop. Com ele a gente pode criar esses componentes rapidamente, já com o snippet pronto, de maneira muito fácil, rodando um único comando. Então, aqui, primeira coisa que fala é, vamos instalar o Plop. Beleza. Então, yarn add plop -d como ambiente de desenvolvimento. Vou rodar esse comando, pausar para a gente. Beleza, plop instalado. Agora vamos lá na documentação. Ele fala que a gente tem que criar o arquivo plopfile.js na raiz do projeto. Só que a gente vai fazer diferente. Beleza, vamos. Lá ele pede para criar na raiz do projeto, só que a gente vai fazer diferente. Vamos criar uma pasta chamada generators, e dentro de generators vamos criar o projeto, vamos criar o arquivo plopfile.js. E mais vamos criar uma pasta também chamada templates. Eu já vou explicar o que significa essa pasta, o que significa esses templates, mas vamos só pegando as colinhas aqui que você vai ver na prática o que é esse plopfile, o que é esses templates, beleza? Então eu vou colar isso aqui. Ahn, Vou pegar os meus templates. Temos dois arquivos aqui para ser criado. Primeiro é o styles.ts.hbs. Então, styles.ts.hbs. Fechou? Colei. Temos aqui o index.tsx.hbs. Então, index.tsx.hbs. Beleza. Com isso, já temos aqui o nosso plop. Eu vou explicar agora o que funciona. E se liga que aqui, vamos aqui no plop file, melhor. Nós temos aqui no plop file exportando uma função que ela recebe como parâmetro plop e a gente seleciona um set generator, é o método dele, beleza? Nós podemos então automatizar a criação dos componentes fazendo o seguinte, dando um nome para esse aqui, que é o componente, vamos dar uma descrição. E isso aqui é uma entrada. Para que a gente vai utilizar isso aqui? A gente pode criar componentes da seguinte maneira. Tá, isso aqui já faz sentido depois disso aqui, beleza? Então vamos lá. A gente pode, na verdade, adicionar ações com o comando, que essas ações são do tipo adicionar. Adicionar o quê? A gente vai adicionar, vamos criar uma pasta com esse arquivo nesse local aqui de componentes. Então a gente vai estar basicamente criando dois arquivos aqui, tem listado, né? Um arquivo index.tsx com marcação JSX, outro arquivo styles.ts que a gente vai estar trabalhando com o nosso style components e a gente vai dizer assim, ó, yarn generate my, né? E aí ele vai criar esse componente pra gente aqui, ó, na pasta components, já certinho com esse arquivo, tomando como exemplo esse aqui. A mesma coisa para os de baixo. Se a gente for aqui na index.txt, blá, 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 a gente tem esse exemplo aqui. E no style a gente tem esse exemplo aqui. Perfeito. Acho que ficou simples de entender. Só que se a gente não passar nome nenhum, então ele vem com isso aqui, ó, de entrada. Ele pergunta qual que é o nome do componente. E aí a gente passa e ele só completa. Que é isso aqui, ó, name e name. Ele vai... beleza? Faz sentido, né? Beleza, para a gente não perder muito tempo, isso aqui não é suficiente ainda. Vamos ver isso aqui funcionando. A gente tem que vir aqui na Package.json e criar um script. Por quê? Lembra que ele, por padrão, ele tem que ficar na raiz do projeto? A gente colocou lá uma pasta separadinha. Então a gente precisa criar aqui um script. Vamos chamar ele generate. E, bom, vamos chamar o plop, yarn plop. Só que como ele não está na raiz do projeto, a gente tem que dizer para ele aonde que ele está. Então a gente passa a flag plopfile e o caminho do nosso arquivo plopfile. Então ele está em generators barra plop
plopfile.js. Beleza, isso aqui já é suficiente. Se a gente salvar aqui, a gente vai tentar então criar nosso primeiro componente aqui com o plopfile. Deixa eu só fechar essas coisas aqui que tem muita coisa aberta. Beleza, vou rodar aqui um yarn generate, que foi o script que a gente criou, que vai estar rodando o plop. E vamos chamar de my, ok? Deixa eu ver. Sim, claro, aí não vai funcionar, né? Yarn generate. Ali eu escrevi errado, eu escrevi foi gerate, é generate, beleza? Veja se você não escreve errado também. Generate my. E olha só que massa, a partir desse momento, lá na nossa SRC, ele cria uma pasta chamada components, já com os dois arquivos como exemplo lá do nosso HBS. Essa extensão aqui é chamada de handlebars. Para as pessoas mais antigas, ele deve conhecer. É meio que uma template string aí, mais ou menos isso. E ok, já temos aí então nossos componentes automatizados. Eu vou limpar isso aqui, que é o negócio que fica com o terminal poluído. Beleza. Vamos ver agora o que está faltando. Com o nosso Lop 100% aqui instalado e configurado. Agora a gente precisa instalar o Babel, configurar o Babel e Style Components. Por quê? A necessidade do Style Components e o Babel, a necessidade do Babel com devido a ter o Style Components. No momento em que o Next está renderizando tudo no lado do servidor, ele vai ter alguns problemas com a sintaxe do Style Components. E para a gente resolver isso, a gente tem que instalar, tem que configurar o Babel primeiramente para utilizar o SSR, ou seja, o Server Side Render, para o Style Components, beleza? E para isso nós vamos instalar algumas dependências também. Primeiro, vamos instalar as nossas dependências, beleza? Para não ficar tão confuso. Eu tô tentando falar um pouco pausado para você não se confundir, mas beleza. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tô instalando o que? Vamos lá. Yarn, eu tô instalando o Babel Core, o Babel Preset TypeScript, que nós estamos utilizando TypeScript, o Babel Plugin Style Components para ele evitar esse erro e se comunicar aqui certinho com o SSR, blá blá blá. E, e os types do Style Components. E após isso a gente já instala o Style Components mesmo, aproveitando já que a gente vai rodar um comando, roda tudo de uma vez. E no outro só instala o Style Components, beleza? Então é isso. Vou pausar aqui pra gente não perder tempo. Beleza, já vamos instalar aqui o Yarn add Style Components. Pausar isso aqui pra gente não perder tempo. Perfeito, agora então vamos colocar o nosso arquivo de configuração do Babel, uma configuração personalizada que o Next vai ler. Beleza? Então, Babel. A gente está aqui na raiz do projeto um arquivo chamado babel.rc. E colamos isso aqui. Nesse momento a gente está dizendo para o Babel que ele vai utilizar os presets do próprio Next. Next Babel, o Next possui os próprios dele. Estamos utilizando o TypeScript e o Style Component. A gente está indicando para ele que o SSR está ativo, está ligado, beleza? Com isso a gente já resolve um monte de problemas sobre o Style Components. Só colar e só salvar. E agora a gente finaliza essa parte aqui também do Style Components. Instalamos todas as dependências, todos os Style Components. Perfeito. Vamos agora instalar não, colocar as configurações globais, o CSS global. Vamos aqui em Style criar um arquivo chamado global.ts e já colocar minha colinha aqui. Aqui eu já tenho um CSS padrão que eu gosto de utilizar em todos os meus projetos. Aqui vamos estar utilizando algumas fontes. Eu acho que esse Montserrat nem eu estou usando, opções também não. Talvez somente essas três. Mas enfim, deixa aí. Acho que eu me esqueci, então é isso. E a gente vai importar ele lá em app, beleza? Então vamos em app. Aqui a gente vai fazer o import. Global. Style. From styles
Ai, papai, vamos fazer uma coisa já aqui no TypeScript. Perceba que no momento aqui eu tenho que ficar usando ponto, por exemplo, eu estou em Pages, eu tenho que voltar a uma página para então acessar o style. Isso aqui é muito chato, isso aqui é muito feio. Eu mesmo conto quanto uma das coisas maravilhosas de utilizar o TypeScript é que a gente pode utilizar o base URL, onde a gente só pega somente assim, ó, por exemplo, o style, e aí indica, por exemplo, que o arquivo é o global e pronto. Só que nesse momento você pode ver que ele não está conseguindo entender. Mas vamos configurar isso aqui também, muito simples. A gente vem aqui, opa, vamos na minha colinha aqui, já para a gente finalizar isso aqui. A gente já colocou isso aqui, esse global.s e esse test.json. Eu vou colar lá. Não tem muita diferença, não tem muita diferença, você pode ver. A única diferença é que a gente está dizendo, a gente está passando algumas regrinhas aqui, como por exemplo, a gente está excluindo do TypeScript, para não ficar fazendo verificação em cima da Node Modules. Isso aqui também dá uma performance muito boa para o VS Code. A gente está dizendo para ele que o nosso arquivo que ele deve verificar são esses aqui, onde que está todas as tipagens do Next, blá, blá, o arquivo d.ts, e aí os nossos arquivos estão em todo o projeto, menos isso aqui. Ok. E aqui a gente está passando a base URL, ou seja, o nosso ponto fixo do projeto é o src. Então, se a gente for aqui e a gente for agora e dar um Ctrl espaço, opa, eu não salvei, claro, né? Vamos salvar primeiro. E agora a gente pode dar um Ctrl espaço aqui. Eu vou atualizar o meu TypeScript, restartar meu TypeScript, que meu PC é horrível. Então, start server TypeScript. E agora que restartou, se eu colocar aqui, olha só, ele já me traz a styles, porque a src é o ponto principal, o ponto inicial do meu projeto, e não mais a raiz do projeto. E é o que faz sentido, a gente vai utilizar toda vez quando a gente for tirar alguma coisa, que a gente for importar alguma coisa, 90, tipo, 98% está, ou 99% está dentro de src. Então a gente só faz o quê? Pega aqui e global, a gente passa ele aqui, ok? Com isso, perfeito, aparentemente está tudo pronto. Tem muitas coisas que eu faço dentro dos meus projetos, muitas outras configurações. Por hora, para o que a gente vai utilizar aqui dentro dessa aplicação, isso aqui é suficiente. Vamos ver isso aqui funcionando. Dá um yarn dev. Aqui ele detectou o TypeScript, uma configuração do TypeScript lá no nosso projeto. Ele também detectou uma customização do Babel também e implementou isso. Vamos olhar isso aqui nosso coisa. Ok, rodando, não tem nada, até porque a gente deixou o HTML lá em branco. Mas vamos escrever uma coisa aqui qualquer, em pages, index, e vamos jogar aqui um H1, por exemplo, API Mercado Pago. É para ter fechado diferente, né? Tá, ok. API Mercado Pago. Ok? Vamos salvar isso aqui. Ele já formatou tudo bonitinho. E olha lá, tá lá bonitinho o nosso projeto aqui, inicial, nosso boilerplate top demais. Só que perceba que a fonte tá meio estranha e essa aqui provavelmente vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Vamos só instalar a nossa fonte. Vamos vir aqui no Next, Docs e lá em, em Advanced Features. Vamos aqui, Custom Document. A gente vai adicionar ahm, uma, umas fontes aqui. Então, só copiar isso aqui e vamos criar em Pages um, um arquivo chamado underline, underscore, document, document.tsx. Vou colar isso aqui tudo. Ok, salvei. E agora, certo? Bora pegar nossa porrinha. Antes eu vou só excluir essa coisa aqui. Eu vou colocar na HTML aqui que o lang é igual a ptbr.
E vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui a gente já fez. TypeScript também. E tá no lugar errado. Eita. Deixa eu voltar para cá. Beleza. E document.tsx. Eu tenho essas fontes aqui que a gente vai jogar lá. Aqui no head a gente vai ter que abrir ele aqui assim. E jogar entre coisa. Fechou. Aqui nós estamos colocando a fonte Poppins, Swold e Lato. Beleza? Então, a gente dá uma olhada no nosso projeto ali, localhost. Assim, certo? É só você vir aqui no terminal, mata o servidor, roda de novo yarndev, que ele vai carregar as fontes, beleza? Então, é isso. Nós fizemos todo o nosso boilerplate, toda a nossa configuração do projeto. No próximo vídeo a gente já começa a tocar a biblioteca do mercado pago.is. E esse provavelmente foi o maior vídeo da playlist. Eu espero que os próximos sejam bem mais curtos. No entanto, já temos todo o nosso ambiente já pronto. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!